orando em espírito. Quando a gente pensa em orar no espírito, vem Efésios 6:18 à mente. Quando após falar sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo diz, orando sempre com toda oração e súplica no espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em que contexto está este orar em todo tempo no espírito? No contexto da armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus para nos proteger, para resistirmos no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis? É vestir-nos com a verdade. O que é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida. Vestirmos com a couraça aquilo que protege o nosso tronco, onde estão os nossos órgãos vitais, que é a justiça de Jesus que foi imputada a nós. E o Senhor, que é a justiça nossa, calçando os nossos pés, protegendo os nossos pés com a pregação do Evangelho da Paz, a paz de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Quão formosos são os pés do que vem pregar a paz. Já profetizou Isaías, o profeta mais messiânico que existe, sobre o nosso Messias, príncipe da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual apagam todos os dardos inflamados do maligno. A fé que é a convicção e a certeza de Jesus Cristo como nosso Salvador, com aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fará, que nós temos a convicção disso, que é aquele que disse que quem crê em mim tem a vida eterna. Isso é convicção, é a fé, é o que nós cremos. E também o capacete da salvação, aquilo que protege a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente, que é a salvação em Cristo Jesus. Graça, graça, graça e merecida graça. E a espada do Espírito, que é a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, Cristo apontado para a nossa salvação, que é na nossa mente, a mente de Cristo, que é aquela que nós temos e devemos guardar na nossa mente, e a espada do Espírito, que por excelência, né, o verso de Hebreus 4:12, que fala a espada do Espírito é mais cortante que qualquer, a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então, esta é a nossa vestimenta, o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E aí, vestindo-nos de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus. Aí Paulo diz, orando em todo tempo no Espírito. Orar no Espírito não é orar automaticamente. Não é chegar diante de Deus, simplesmente murmurar. Nem derramar uma lista de coisas. São seus lábios, ou a ponta da sua língua, cumprindo um dever? Será essa forma com que Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, falando com Ele, invocando o seu nome? Será que é esse tipo de súplica com a qual Ele se agrada? Porque quando nós oramos incessantemente, como mera obrigação, nós cometemos uma espécie de sacrilégio. É necessário que as nossas orações sejam feitas não apenas com a boca, mas o fundo do nosso coração. Lembremos que não temos nenhum poder para orar corretamente por nós mesmos. Por isso aqui, em Efésios 6:18, Deus nos fala que é necessário orar no Espírito. Veja, nós já estamos revestidos de Cristo se nós nos vestimos da armadura de Deus. Já temos todo o nosso ser coberto por Cristo. Então, o seu Espírito agora precisa trabalhar em nós. Portanto, essa palavra aqui, orando no Espírito, é pneuma. A mesma palavra que Jesus usa lá em João, nos capítulos 14, 15, 16, para falar que Ele vai enviar o seu Espírito, o seu pneuma, para nos consolar, nos ensinar e nos trazer à memória tudo que Ele esteve ensinando e que Ele nos ensina. E isso para mostrar que devemos implorar a Deus o seu próprio Espírito para nos governar de tal maneira que Ele possa nos tocar completamente, para que na oração nós oremos como convém, com a direção do seu próprio Espírito. Então, nós lembramos do que está escrito em Romanos 8:26, e que nos ensina que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Orar é algo que excede o nosso entendimento. Pensar que orar é algo normal, não é não. Pensar isso pode até ser sinal de orgulho. Nós dependemos do Espírito de Deus para orar. Isso aqui é uma questão, não que nós falhamos ou que nós até sabemos como orar e sobre o que orar a Deus. O que nós precisamos é reconhecer que nós não podemos fazer por nós mesmos. Não é segundo nossas opiniões o que nós achamos.
mas é somente se nós humildemente, na dependência do Senhor, buscarmos pelo seu Espírito, por própria necessidade, termos comunhão com este Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, grandioso e excelso, terno de misericórdia. É absolutamente certo que nunca estaremos dispostos a orar sinceramente a Deus, a menos que Ele mesmo nos leve pelo seu Espírito a buscá-lo. Porque muito antes de nós irmos a Ele com pedidos, com lista de nossas necessidades, nossas enfermidades, nossas carências, é Ele que nos levará diante de si, que inflamará em nós o desejo pela sua presença. Ir a Ele com uma lista de pedidos, sem o desejo pela sua presença, pela presença de Deus somente, não é oração no Espírito. Achegarmos-nos a Deus, seja pelo motivo que for, somente será oração de verdade, se for pelo Espírito de Deus. E finalmente, com tudo isso dito e meditado e nos alegrado, porque o próprio Deus quer a nossa presença, assim como é bom demais estar na presença de Deus, como diz o salmista, bom mesmo é estar na presença de Deus. A aplicação prática, simplesmente aqui, é o quê? É não perdermos a consciência dessa sacralidade, dessa reverência, desse privilégio de estar na presença de Deus, de poder estar na presença de Deus pelo seu próprio Espírito que habita em nós. É terra santa, é lugar de adoração, como Moisés percebeu quando ele viu aquele arbusto pegando fogo e não se queimando. Quando Isaías viu Deus assentado no alto e sublime trono, sendo aclamado em toda a sua santidade, e entendeu a sua pequenez, e no entanto Deus vindo a ele através dos seus santos anjos para perdoar os seus pecados e o convocar a ser luz, a ser mensagem de salvação para o seu próprio povo. Termos a consciência de que precisamos nos vestir o tempo todo do Senhor Jesus é a vestimenta mais importante que precisamos ter para sermos dirigidos pelo seu Espírito Santo em todo o tempo. Ter na mente, ter no coração essa permanente consciência e reverência amorosa do Deus sempre presente, pronto a nos receber na sua presença em oração. E lembrar que as nossas orações são sim imperfeitas, nós somos imperfeitos. Mas é um grande conforto saber que Cristo está ao lado do trono de Deus, santificando as nossas palavras pelo seu próprio Espírito, intercedendo por nós humanamente na presença de Deus. E que como povo de Deus, nós podemos orar em todo o tempo no seu Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.